Junte-se a nós em uma jornada de reflexão espiritual e descubra as camadas mais profundas da fé. Prepare-se para uma experiência edificante, enquanto abrimos as portas para uma compreensão mais rica e significativa da espiritualidade. Junte-se a nós e deixe sua fé se elevar a novas alturas. Você que já passou pela vida, que já viu muito mais do que eu, o que eu posso fazer para ser feliz? Uma pergunta muito sincera, que talvez as crianças nos façam de outro modo. Talvez elas ainda não saibam formular assim: mãe, pai, o que eu preciso para ser feliz? Talvez ainda hoje, depois de crescidos, nós ainda não tenhamos coragem de perguntar com essa clareza toda. Perguntamos de outros modos, né? Às vezes perguntamos errando. Às vezes nós perguntamos como é que nós fazemos para ser felizes através dos nossos erros. É interessante a gente identificar que em muitas quedas, que em muitos vacilos humanos, ali está uma tentativa de ser feliz. Não é verdade? Você já experimentou isso? Você sabe muito bem do que estou falando. Já vivenciou a dor de não ter sido feliz naquele momento que você procurava ser. É assim mesmo. A vida é feita de fragilidades, nós somos feitos de fragilidades. Nem sempre nós escolhemos o jeito certo. O importante é a gente fazer a pergunta da criança continuar viva dentro de nós. Aliás, eu acho que é um grande desafio, é a gente manter viva a criança que pergunta dentro de nós. É interessante que quando uma criança está vivendo o processo de descoberta no mundo, ela experimenta a dimensão filosófica da vida, né? Você já viu que crianças gostam de perguntar, né? A fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E feliz da criança que convive com pessoas dispostas a responder essas perguntas. Às vezes a gente vai, cala a boca, menino, tá cego. Não é? É a fase filosófica que nós podemos matar numa criança quando nós não estamos dispostos a acolher os seus questionamentos. Ainda hoje, conversando com um casal de amigos, eles falavam da diferença da filha mais velha para a filha mais nova. Dizem que no aniversário de 2 aninhos, a menina não quis vestir o vestido que a mãe havia preparado, porque ela sempre teve uma vontade muito forte. Ela desde menininha, petitinha, ela já demonstrava que ela manifestava o que ela queria. Eu não gosto desse vestido, pronto, e acabou. E aos 2 anos, você já imaginou isso? E aí disse que vestiu o vestido que ela não queria e não olhou para a cara da mãe durante toda a festa. Imagina uma criança com 2 anos. E aí eu estava dizendo para essa minha amiga que é mãe da criança, né? Falei, você pode ter um grande ser humano dentro de casa, né? Porque ela tem um temperamento forte. Essa menina sabe o que quer. Mas aqui, gente, é tão determinante quem vai conviver com essa criança para ajudar a fortalecer essa vontade do jeito certo, né? Sem que essa vontade se transforme em arrogância, em prepotência ou até mesmo em desobediência. É muito mais difícil conviver com um filho que tem uma inteligência aguçada, que tem uma força de vontade já muito presente na sua personalidade desde muito jovem, do que com um filho que é mais submisso. Então vai dar muito mais trabalho ser pai e mãe de uma criança que já demonstra essas aptidões filosóficas e essa força de vontade, né? Desde muito jovem. Porque a gente pode matar todo esse empreendedorismo que às vezes essa criança já tem dentro de si, que demonstra assim: eu não quero esse corte de cabelo, pai. Eu não quero esse corte de cabelo, mãe. Me respeitem. É difícil, né? É difícil para quem é pai, é difícil para quem é mãe. Porque a gente ainda carrega aquelas coisas que a gente aprendeu, de repente, com os nossos pais, com os nossos avós. Que o filho é um desdobramento seu, é uma extensão do seu corpo, que você tem o direito de controlar como você quer. Não. O amor é essa capacidade que a gente tem de conviver com a diferença, de equalizá-la de um jeito harmonioso, para que não seja desrespeito aos pais, né? Mas ao mesmo tempo você alimentar essa criança que já tem uma força de demonstrar o que quer, o que pensa. É saudável.
Por isso que nós vamos manter viva dentro de nós essa criança filosófica que questiona, que passa no pente fino do seu crivo tudo aquilo que vê, tudo aquilo que examina. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Porque nós estamos vivendo uma semana no Brasil atípica. Nós estamos vendo, a partir de uma insatisfação de uma cidade como São Paulo, insatisfeita com o reajuste de 20 centavos de uma passagem de ônibus, isso ganhar as proporções que está ganhando. Um movimento sério, claro, sempre tem o joio no meio do trigo, né? Aqueles vândalos que querem destruir, mas nós não podemos jogar um movimento no lixo. Nós precisamos identificar que ali o que prevalece é o desejo de manifestar que a criança está viva dentro de nós, que nós queremos questionar, que nós estamos cansados de viver dentro de um país onde a corrupção prevalece, onde nós somos sobrecarregados diariamente com taxas de impostos que nunca nos retornam, porque não seria nenhum problema nós pagarmos os impostos que nós pagamos no Brasil, desde que nós tivéssemos o retorno deste imposto. Não, pagamos, e o que recebemos daquilo que pagamos? Não temos estradas. Se queremos estradas boas, temos que pagar o pedágio. Se queremos saúde, temos que pagar um bom plano. Se queremos boa educação, temos que pagar uma faculdade para os nossos filhos, ou então, na faculdade que é pública, os nossos filhos não conseguem entrar, porque não tivemos dinheiro para pagar o ensino fundamental e médio particular que pudesse qualificá-los melhor. É este país. Este país que faz lavagem de dinheiro diante dos nossos olhos o tempo todo, é este país do mensalão, onde as pessoas ficam impunes, onde os crimes prescrevem. É contra tudo isso. Os 20 centavos foram apenas uma ponta que nos demonstrou que nós estamos incomodados com as decisões que são tomadas sem a nossa participação. E que bonito ver a criança filosófica que questiona, que quer um país melhor, que quer ser feliz, ganhando o corpo, num país que tantas vezes fica adormecido e entretido com seus carnavais, com seus jogos de futebol, com suas culturas de massa, e muitas vezes sem gerar uma consciência política responsável que nos faça querer essa felicidade, não só nossa como do outro, porque isso foi bonito. Boa parte daqueles manifestantes estão falando em nome daqueles que andam de ônibus, nem tomam ônibus. Boa parte daqueles manifestantes está assumindo solidariamente o sofrimento daqueles que estão sofrendo com o aumento da passagem. Não ando de ônibus, mas vou lá manifestar o meu apoio àqueles que estão sendo mais uma vez sobrecarregados com aumentos. A criança filosófica que nos faz pensar e querer desejar um país cada vez melhor. É a nossa vez, minha gente, de demonstrar aos governos, e não estamos falando de uma dimensão partidária, não. A mim não importa se o governo hoje é o PT, se é o PSDB, se é o PSB, se é o PMDB. O que nós queremos é um governo que cuide do povo. O que nós queremos é que o nosso dinheiro seja retornado em benefício do próprio povo. O que nós queremos é um país mais justo. E ali, naquele momento em que nós permitimos que a criança filosófica ganhe as ruas porque resolveu questionar, a gente possa descobrir uma pátria que saiba acolher a nossa manifestação. Porque nós queremos um mundo melhor. E isso é evangélico. A proposta de Jesus é um caminho natural para a felicidade. Não é autoajuda não, viu? Porque a proposta de Jesus não é mágica. É mudança de mentalidade, como dizia muito bem São Paulo. E Padre Zezinho nessa música, de maneira fantástica, nos coloca na perspectiva do cristianismo como um assumir a postura de Jesus. Pensar como Jesus pensou, amar como Ele amou, viver como Ele viveu, sentir como Ele sentiu, ter a totalidade do nosso ser
perpassada pelos sentimentos, pelos pensamentos, pela postura e pela vida de Jesus. Você já imaginou se todos os nossos governantes fossem verdadeiramente cristãos? Que não usassem a máscara do cristianismo apenas para a sua eleição? Você já imaginou se os nossos governos, ao invés de buscar medidas populistas, que só façam a manutenção de um poder eterno, estivesse realmente preocupada com a formação do ser humano, com a capacitação, com a vida, com a consciência deste povo? Não é verdade? Isso é religião. Essa é a dimensão responsável política que todo discurso religioso precisa perpassar. É a mudança de mentalidade. Eu não posso admitir que o meu cristianismo seja de fachada. Eu não tenho o direito de ir para as ruas protestar contra a impunidade, contra a corrupção, se eu promovo toda essa corrupção e essa impunidade em medidas menores na minha vida. É aqui que o cristianismo nos toca. É aqui que a criança filosófica precisa agir. Todos os dias à noite, essa criança filosófica precisa tomar conta de nós. Ela precisa prevalecer contra todas as hipocrisias que ao longo do dia, porventura, tomaram conta da nossa vida. E então nos perguntar a respeito deste cristianismo. Se o cristianismo que nós praticamos é um cristianismo cristão. Porque às vezes o cristianismo, esse nome, ele está distante da proposta de Jesus. Ele é fachada, ele é brilho só, fogo de artifício que não dura muito tempo. E aí a verdadeira manifestação é aquela que ocorre todos os dias quando você volta a se comprometer com o Evangelho. Você olha para a vida que você viveu, você honestamente identifica onde foi que você se desvirtuou, onde foi que você não pensou como Jesus, onde foi que você não agiu como Jesus, onde foi que você não amou como Jesus amou, e aí você reassume o compromisso com Ele. Isso é cristianismo fértil. É aquele que nos coloca todos os dias numa perspectiva de análise e de postura de atitude, de mudança de atitude. Hoje eu não vou dormir sem permitir que a minha criança filosófica, cristã, porque eu sou batizado, me interrogue a respeito de mim mesmo, a respeito das minhas escolhas, a respeito do que resolvi fazer, a respeito de tudo aquilo que eu permiti que fosse a minha vida hoje, porque eu quero ser feliz, não é verdade? Você também quer ser feliz. E às vezes a gente não é feliz é porque a gente mata a criança que reflete em nós, que pergunta. Por que eu estou dando o exemplo da criança? Por causa da música e por causa da indiscrição que toda criança tem. A criança é indiscreta, não é? Ela pergunta aquilo que muitas vezes o nosso juízo não permite perguntar. Ela é sincera. Por isso que Jesus falava que só pode entrar no reino dos céus quem for como as crianças. Ele não está falando da infantilidade. Ele não está se referindo a um jeito imprudente de viver, a um jeito infantil, imaturo, não. Ele está falando da pureza do coração. Ele está falando justamente da falta de cercas, da coragem de perguntar e de interrogar, da coragem de ser verdadeiro. Porque nenhum cristianismo pode ser frutuoso se ele não passar pelo crivo da nossa verdade. Está sendo verdadeiro o que eu estou vivendo? Será que hoje eu estou mais parecido com Jesus? Ou isso está apenas um discurso que não me toca? Será que hoje a minha manifestação, porque o cristão, ele vive em constante manifestação. Ainda que eu não saia nas praças para protestar, o nosso jeito de viver tem que ser tão coerente, que ele incomoda. Incomoda no bom sentido, de provocar no outro um questionamento. Meu Deus, como ele é honesto. Meu Deus, como ele é verdadeiro. Como ele não se curva ao poder. Como ele não se curva àquilo que realmente não está de acordo com as suas convicções. Ele não se curva a nada que não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Ele faz tudo com muita misericórdia, com muita harmonia, mas ele não se curva.
É o que nós precisamos, minha gente. É urgente no Brasil de hoje, neste Brasil que protesta, neste Brasil que acorda, uma postura cristã que seja constantemente manifestação pública de que nós queremos um mundo diferente, a começar pelo Brasil, a começar pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa casa. Está vendo como as grandes instâncias vão sendo particularizadas até chegar em nós, na minha casa e depois da minha casa, aqui no meu coração. É aqui que o mundo começa. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigir, santificar e governar neste dia os nossos corações e nossos corpos, nossos sentidos, palavras e obras, segundo a vossa lei, a fim de que, aqui na terra e na eternidade, mereçamos, por vosso auxílio, obter a salvação, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a reflexão compartilhada possa ser um farol de inspiração em sua jornada espiritual. Que a fé ilumine seu caminho, trazendo esperança e paz ao seu coração. Lembre-se, em cada desafio, a fé é a âncora que nos sustenta. Que a luz divina esteja sempre ao seu lado. Até breve e que a paz esteja contigo. Amém? Junte-se a nós em uma jornada de reflexão espiritual e descubra as camadas mais profundas da fé. Prepare-se para uma experiência edificante, enquanto abrimos as portas para uma compreensão mais rica e significativa da espiritualidade. Junte-se a nós e deixe sua fé se elevar a novas alturas. A teologia nos ensina que o processo de revelação de Deus na história, a maneira como nós interpretamos essa revelação passa o tempo todo pelos limites da nossa inteligência. E você tem razão. Nós temos no Antigo Testamento uma imagem de Deus, um Deus muitas vezes opressor, tirano, bravo, né? Muito severo. E se a gente vai pegar alguns textos em que nós temos essas narrações, parece que essas narrações são contraditórias àquilo que nós conhecemos em Jesus. Mas é justamente disso que nós estamos falando. O Antigo Testamento é superado, a visão é aprimorada, porque Jesus nos empresta um novo jeito de interpretar o que é antigo. Jesus é a hermenêutica de Deus. O que é isso? É a partir dele que nós podemos interpretar e conhecer quem Deus é. Por isso que Jesus é a plenitude da revelação. Tudo aquilo que a inteligência humana pôde saber sobre Deus, até o evento Jesus, foi amplamente superado com aquilo que Jesus ensinou. Então veja bem, a inteligência humana, e aí você pega o contexto do judaísmo, né, que é a religião onde Jesus nasceu, tinha uma compreensão de Deus a partir daqueles moldes do Antigo Testamento. E aí você tem ali narrações, discursos, você tem os salmos, sobretudo os salmos. Nos salmos a gente vê um Deus de batalha, um Deus que vai à frente para brigar, para lutar, que é capaz de matar os seus inimigos. Eu tinha um professor de teologia que ele até dizia assim, olha, se a gente, quando eu preciso rezar esses salmos, eu não consigo entrar num clima de oração porque esses salmos me mostram um Deus muito perverso. Mas veja bem, a palavra de Deus, ela está sempre contextualizada no tempo. Ela servia para a compreensão de Deus a partir daquelas inteligências, daquelas mentalidades. Quando vem Jesus e nos apresenta este Deus terno, este Deus amoroso, não significa que nós vamos jogar fora a Sagrada Escritura antiga e dizer que ela estava errada. Não, nós vamos reconhecer nela o processo
através do qual Deus foi se manifestando no mundo. Nós vamos descobrindo a maneira como Deus foi entrando na história, como ele foi sendo revelado, como ele foi acontecendo no tempo e como é que ele chegou ao nosso coração hoje. E nós, de alguma maneira, temos dentro de nós o Antigo e o Novo Testamento sintetizados, mas muitos de nós ainda foram evangelizados a partir da visão de um Deus cruel, de um Deus vingativo, de um Deus que vigia os erros humanos para poder castigar. As experiências de Deus são diversas. Por quê? Porque Deus depende da nossa inteligência para agir. Não é assim? Ele passa o tempo todo pelos meus significados humanos. E é por isso que a conversão, minha gente, é também um processo de modificação das minhas interpretações. Eu começo a modificar o meu jeito de interpretar as coisas, as situações, as realidades. Por isso que é mudança de mentalidade. Eu sou filho do Novo Testamento. Graças a Deus, as primeiras notícias que eu tive sobre Deus é que Ele me amava. Eu me recordo como se fosse hoje, da minha mãe dizendo isso para mim: meu filho, Deus ama você. Pode ser que você não tenha tido uma experiência semelhante à minha. Pode ser que você tenha tido a experiência de um Deus vigilante, que ficava o tempo todo olhando para o seu pecado, para aquilo que você estava fazendo de errado. Veja bem, na nossa vida a síntese é sempre interessante. Eu preciso compreender a misericórdia de Deus, mas não posso esquecer do conceito de justiça. Deus é justo. Deus me ama, mas Ele é justo. Significa que quando eu erro, Ele vai agir segundo a sua justiça. Ele me perdoa, mas eu preciso assumir as consequências humanas dos meus erros. Está vendo como Antigo e Novo Testamento podem ser reconciliados numa mesma visão? Seria uma ingenuidade da nossa parte pensar: ah, Deus me ama, então eu não vou precisar assumir as consequências dos meus erros, porque já que Ele me ama, Ele vai assumir os meus erros por mim. Não é assim? Errado. Trazer o Novo Testamento e o Antigo para essa síntese pessoal significa: eu sou filho da misericórdia, mas eu sei que Deus é justo. Por outro lado, eu não tenho o direito de ficar ancorado no Antigo Testamento, anunciando o tempo todo a ira de Deus, né? E às vezes a gente escuta pregações assim: Deus está sempre irritado na palavra daquele padre ou na palavra daquele pastor, daquele líder religioso. Não temos o direito de mostrar apenas a ira de Deus, que nesse caso aqui Jesus traduz como justiça. Deus é justo. E Jesus tinha atitudes que demonstravam essa sua capacidade de sintetizar o Novo e o Antigo Testamento. Veja bem, o mesmo Jesus que perdoava pecados, que abraçava os pecadores e que ia tomar um café com eles, é o mesmo Jesus que chicoteava os vendilhões do templo. Então em Jesus está sintetizado isso. E nós precisamos sintetizar também, porque a verdadeira experiência de fé, ela tem que nos equilibrar a partir do princípio de justiça e do princípio de amor. Porque senão, nós vamos ficar o tempo todo balançando ora lá, ora cá. E esse balanço não é salutar na nossa vida. Você precisa acreditar na misericórdia de Deus. É direito seu acreditar que Deus lhe ama, que Deus lhe quer bem, que Deus perdoa o seu pecado, mas Ele é justo. Então é obrigação sua, é obrigação minha, que a gente tenha cada vez mais clareza de como devemos viver a nossa vida. O que precisamos escolher? O que precisamos jogar fora? Recolher o joio do trigo. Retirar, não permitir que o ruim prevaleça, não permitir que as coisas ruins fiquem semeadas nos canteiros da nossa vida. Aí sim, nós estamos equilibrando
O Deus justo do Antigo Testamento, que naquele momento está descrito a partir de uma linguagem bélica, de uma linguagem de guerra, e que nos assusta, porque nós estamos acostumados com a palavra de Jesus. De repente eu vou para o Antigo Testamento e vejo histórias de um Deus que massacra os seus inimigos. Como é que eu posso acreditar que este Deus massacra os seus inimigos, se na palavra de Jesus ele está dizendo o contrário sobre Deus? A palavra de Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas aí você fala, mas no Antigo Testamento Deus matava os seus inimigos. Veja bem, o que mudou foi a compreensão. A história foi amadurecendo a própria visão de Deus, sobre Deus. E aí a gente foi descobrindo que Deus é amor. Aí a gente chega nessa declaração joanina: Deus é amor. Mas porque Ele nos ama, Ele é justo conosco. Toda vez que alguém nos ama, tem que ser justo conosco, nos deixando assumir os erros que a gente cometeu, vivendo as consequências, mas estando do nosso lado para nos acolher e para nos dar condições de não errar tanto mais. É assim que funciona, minha filha. O equilíbrio do Antigo e do Novo Testamento sendo um norte para a nossa caminhada, um referencial para nos ajudar a ir adiante. É difícil? Não é muito fácil não, mas também não é impossível. Reconcilie dentro do seu coração essas duas dimensões. Um Deus que te ama, mas ao mesmo tempo um Deus que é justo. Isso só vai lhe amadurecer. Reconciliar essas duas dimensões de Deus na sua vida vai lhe transformar aos poucos num ser humano cada vez mais maduro, pronto para viver e experimentar esse amor de Deus na sua vida, mas ao mesmo tempo colocando os pés na história e vivendo com responsabilidade o seu papel aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigir, santificar e governar neste dia os nossos corações e nossos corpos, nossos sentidos, palavras e obras, segundo a vossa lei, a fim de que, aqui na terra e na eternidade, mereçamos, por vosso auxílio, obter a salvação, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a reflexão compartilhada possa ser um farol de inspiração em sua jornada espiritual. Que a fé ilumine seu caminho, trazendo esperança e paz ao seu coração. Lembre-se, em cada desafio, a fé é a âncora que nos sustenta. Que a luz divina esteja sempre ao seu lado. Até breve e que a paz esteja contigo. Amém? 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 Junte-se a nós em uma jornada de reflexão espiritual e descubra as camadas mais profundas da fé. Prepare-se para uma experiência edificante, enquanto abrimos as portas para uma compreensão mais rica e significativa da espiritualidade. Junte-se a nós e deixe sua fé se elevar a novas alturas. Padre, é possível morrer antes da hora? No caso de um acidente, como se explica a morte? Foi Deus que quis? Pelo amor de Deus, nós jamais teremos o direito de dizer que Deus quis aquela morte trágica. Gente, eu não posso compreender. Tem um filósofo ateu que ele diz de maneira muito interessante assim: deixamos de acreditar em Deus no momento em que nós descobrimos que Ele é pior do que nós. E é verdade. Quantas vezes o Deus que nós ensinamos, Ele é pior do que nós? Se eu, que sou marcado pelo limite do meu pecado, eu não sou capaz de desejar que alguém morra num acidente trágico, será que eu tenho o direito de acreditar que Deus quer esse acidente? O nome acidente já diz tudo, né? Saiu da ordem. Ah, padre, mas Deus pode tudo. Pode. Só que nós não podemos esquecer que Deus nos fez livres. E que no momento em que Ele nos dá a liberdade, Ele não pode mais ficar fazendo escolhas por nós. É claro que Deus gostaria imensamente de evitar aquele acidente, mas como é que Ele vai evitar? Na consciência daquele que de repente vai ser mais prudente, naquele que faz adesão a Ele, que começa a pensar: eu não tenho direito de sair pelas estradas correndo feito um louco.
Eu não tenho o direito de colocar o meu carro em alta velocidade para colocar a vida daquele que está do meu lado em risco. Eu não tenho o direito de beber e sair dirigindo. São postos de gasolina, porque tem aquelas lojinhas de conveniência. Os jovens vão para lá no final da tarde, à noite, sábado, e passam o dia inteiro, uma noite inteira ali, bebendo, ligam o som naquela altura, e o posto de gasolina vira uma balada, uma rave, né? E depois eles pegam os seus carros, e a reportagem mostrou, não estou inventando essa história. A reportagem mostrou aqueles rapazes e moças saindo embriagados, muitas vezes na contramão, de madrugada, sai na contramão, sem pensar nas responsabilidades daquele gesto. Aí de repente tem um senhor lá, de madrugada, que está com um filho com um pouco de febre. Ele precisa retirar aquele filho de casa, precisa levar para o hospital, e tem a infeliz sorte de cruzar com um irresponsável desse, como aconteceu em outros lugares aí. Não estou inventando essa história, já aconteceu. E acontece todos os dias por esse Brasil e por esse mundo afora. Aí um irresponsável, porque fez o que não devia, porque não respeitou as regras de civilidade. Isso é questão de civilidade, nem é de religião. Nem precisa passar pela religião. Você não precisa acreditar em Deus para você precisar respeitar as regras de uma sociedade. Que não se anda na contramão, que não se deve beber que não se deve beber e dirigir. São uma série de realidades. Aí este infeliz bate no carro deste homem que está levando para o médico, o filho que está com febre, um homem trabalhador, um homem que costuma respeitar as regras. Aí mata a esposa e o filho dele. E aí você vai me dizer que isso foi vontade divina? Ah, meu amigo, me desculpe. A minha experiência de Deus não me permite crer isso. Sabe por quê? Porque o Deus que foi revelado por Jesus não é injusto. O Deus que foi revelado por Jesus é um Deus que nos compromete com a vida o tempo todo, com a história, para nos colocar nos caminhos das responsabilidades que nós precisamos viver. É fácil dizer que foi vontade de Deus só para consolar o homem que ficou? Não. Este homem não precisa desse consolo. Este homem precisa de justiça, que alguma coisa seja feita neste país para que os valores sejam repensados. Os nossos pais já perderam a coragem de dizerem aos filhos o que é certo e o que é errado. Os nossos pais já perderam a coragem de chegarem lá, de trazerem para casa e de dizerem: você não pode fazer isso. É a crise dos valores, onde a gente confunde tudo, minha gente. Nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, porque alguém está deixando de dizer. Esses meninos e meninas que saem nos seus carros embriagados, pode ser que eles estejam até cansados de saber que não podem fazer isso, mas ainda não estão fortalecidos o suficiente para mudarem a atitude. Ou porque alguém não chamou na responsabilidade, ou porque eles estão imaturos demais para terem os carros que têm e para estarem onde estão. E aí, vamos dizer que nós vamos morrer porque Deus quis? Não, é falta de vergonha na nossa cara de assumir a vida com a responsabilidade que nós precisamos assumir. Não é possível nós admitirmos uma sociedade que coloque os adolescentes para beber aos 15 anos. Essas organizações, essas raves, essas festas, esses são verdadeiros atentados à dignidade humana. Quando um ser humano entra ali às 15, numa sexta-feira no final da tarde, e ele vai sair de lá sem saber quem ele é na segunda de manhã. Esses divertimentos que nós oferecemos para os nossos adolescentes, se você permite que o seu filho vá, que ele frequente, que ele esteja, ou se você mesmo, em livre e espontânea vontade, ninguém precisa lhe dizer que você não deve ir, mas você precisa tomar o cuidado com as escolhas que você faz na vida. São os valores, minha gente. Você escolhe, você vai para lá, você vai ficar vulnerável a uma série de acontecimentos, você vai ficar vulnerável ao próprio processo de destruição que esses lugares oferecem. Eu não consigo entender como é que uma pessoa em são estado de consciência quer estar num lugar desse. Para quê? Para se destruir, para se drogar, para viver o esquecimento dos problemas? Pelo amor de Deus,
Essa vida é curta demais para nós querermos esquecer dos problemas de maneira tão irresponsável. A melhor maneira de esquecer dos problemas é construir soluções para eles. E não é possível construir soluções para os nossos problemas buscando e aceitando as porções de morte que estão o tempo todo sendo servidas em bandejas de prata. São servidas de maneira bonita, são servidas de maneira interessante, atraente. Cuidado, a bandeja é de prata, mas a comida que se oferece é estragada. A bandeja de prata não salva a qualidade do que está sendo oferecido. Outro dia um amigo meu contando, e ele me conta já sabendo o que eu vou dizer, né? Fui numa festa que a cocaína era servida na bandeja de prata. Já ofereciam as fileiras assim, para que cada um pudesse se servir à vontade. E eu disse para ele, é um pouco contraditório, né? Um metal nobre sendo usado para oferecer alguma coisa. É lamentável, minha gente. É lamentável que a gente veja os nossos jovens morrendo antes da hora, e o pior, matando aqueles que deveriam viver um pouco mais para cuidar dos filhos. Retiram de maneira irresponsável o direito de alguém ser gente. Aquele menino que estava sendo levado para o médico, ele só precisava de que alguém cuidasse da febre dele, e o pai estava fazendo isso movido por um amor bonito, mas de repente ele teve a infelicidade de cruzar com um rapaz que se sentia no direito de atravessar um sinal vermelho na contramão, andar de qualquer jeito, embriagado. Aquele menino perdeu a oportunidade de ser gente. O mundo deve ter perdido um ser humano interessante. Por quê? Porque alguém fez a escolha pela morte. Pode observar, nada nessa vida é por acaso. As leis da natureza nos ensinam que para cada ação haverá uma reação. Eu vejo lá o meu amigo Gabriel Chalita, né? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer é apoiar estes homens de bem, para que eles possam estar na política e fazerem a diferença nesse país, minha gente. Descubra os que você acredita. Eu recomendo meu amigo, porque eu acredito nele. Eu vejo no Gabriel uma luta constante o tempo todo. Por isso nós estamos dizendo. Que orgulho eu tenho de ter um amigo como ele, de ver o que ele faz, o que ele projeta. Que orgulho eu tenho de saber que o Brasil tem um Alexandre, um repórter com aquela lucidez, com a coragem de dizer o que ele fala. Quantas vezes eu vejo na palavra daquele repórter o que nós gostaríamos de ouvir na palavra dos nossos pregadores. O Alexandre Garcia merece o nosso respeito nas pequenas coisas, nos pequenos comentários. Um Gabriel Chalita que tenha coragem de tocar na ferida, que tenha coragem de propor valores para os jovens nos dias de hoje. Nós precisamos o tempo todo disso, minha gente. Nós não podemos mais ficar indiferentes a esses acontecimentos. Cuidado com aquilo que você escolheu para a sua vida no dia de hoje. Volto a dizer, muitas vezes a morte é servida em bandejas de prata. É bonito o banquete, mas aquilo que serve, aquilo que está sendo entregue no banquete não é bonito. Cuidado com as decisões que você toma, cuidado com aquilo que você escolhe, a maneira como você escolhe agir nesse mundo. Isso pode gerar sofrimento para muita gente. Antes de fazer a sua festinha particular, antes de buscar a sua satisfação pessoal, cuidado, você pode estar cometendo um crime contra a humanidade. Uma ação desastrosa muitas vezes pode destruir muito mais do que você imagina. E Deus não quer isso. Trazer Deus para a história é trazer Deus para nossas escolhas. Não há um jeito mais bonito, mais direto de seguir Jesus senão assim. Sabe, começar a emprestar de Jesus isso ao Senhor. Eu sei que não é fácil querer a vida nas pequenas coisas. É muito mais fácil acender o meu cigarro, pegar o meu vício e deixar que ele tome conta de mim. Mas pela força do seu sangue na minha vida, me ajuda. Que a sua oração seja honesta,
que ela seja sempre esse desejo de atualizar nos seus dias, na sua história, na sua vida, o que Deus faria se estivesse vivendo no seu lugar. Deixe de acostumar-se com esse gol contra o tempo todo. Pare de fazer esse gol contra o tempo todo e de achar que esse é o melhor jeito de viver. Não. Gol contra não leva ninguém a nada. É só destruição. É só fracasso. E nós não queremos esse fracasso para nós. Eu não quero para mim e também acredito que você não queira para você. Muitas vezes falta para nós a clareza e a consciência de que nós estamos aceitando isso. Aí você coloca a sua vida aí na mesa, a partir de tudo que a gente falou. Pode ser que nada sirva para você, mas pode ser que alguma coisinha sirva. Pode ser que você venha descobrir que você também traz essa porção de morte para você. E você escolhe essa morte em pequenas coisas. Aí você tem o direito de deixar de escolher. É direito. Porque você pode ser feliz, você pode ser realizado, você pode ser um homem mais livre, uma mulher mais livre. Basta você dar a Deus a oportunidade de agir. Basta você fazer com Ele essa parceria que identificou os grandes homens e as grandes mulheres da história. Não entre na história porque você destruiu, ou porque você se destruiu. Seja um modelo vivo de que dá certo. O ser humano pode dar certo. Seja a prova concreta disso. Atualize na sua carne, na sua vida, na sua história, no seu espírito, na memória que você vai deixar para este mundo. Que depois, quando você for embora, alguém possa dizer isso de você. Viveu e viveu bem o tempo que ele pôde. E aí você deixa uma saudade boa na história, naqueles que estavam com você. E mais do que isso, você deixa um exemplo a ser seguido. Porque Jesus é muito vivo no tempo, na história, à medida em que os cristãos se transformam nele. E aí Jesus é presente, está presente, pela força sacramental que já está, a presença real de Jesus no nosso meio através da Eucaristia, mas também nas pessoas que andam e que fazem o mundo ser melhor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, obrigado pela sua presença, pela sua participação. E eu quero pedir que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre todos nós e possa conceder ao seu coração, nesta noite de hoje, a possibilidade de acertar o passo, de vencer esse desânimo, de reassumir a vida, de descobrir que não é para fazer gol contra que Deus lhe colocou no mundo, é para vencer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, nossa família, nossa sociedade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigir, santificar e governar neste dia os nossos corações e nossos corpos, nossos sentidos, palavras e obras, segundo a vossa lei, a fim de que, aqui na terra e na eternidade, mereçamos, por vosso auxílio, obter a salvação, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a reflexão compartilhada possa ser um farol de inspiração em sua jornada espiritual. Que a fé ilumine seu caminho, trazendo esperança e paz ao seu coração. Lembre-se, em cada desafio, a fé é a âncora que nos sustenta. Que a luz divina esteja sempre ao seu lado. Até breve e que a paz esteja contigo. Amém? Junte-se a nós em uma jornada de reflexão espiritual e descubra as camadas mais profundas da fé. Prepare-se para uma experiência edificante, enquanto abrimos as portas para uma compreensão mais rica e significativa da espiritualidade. Junte-se a nós e deixe sua fé se elevar a novas alturas. Eu não tenho dúvida, Deus fala o tempo todo na nossa vida, na nossa história,
através de pessoas, de situações. Deus é realidade concreta na história, porque passa o tempo todo também pela realidade humana, onde ele se encarna, onde ele continua encarnado, né? A celebração do Natal nos recorda este grande mistério da encarnação. Maria é o legítimo humano, é a legítima parte da humanidade neste mistério, nesta presença de Deus na história que passa pelo seio virginal de Maria. E toda vez que nós refletimos sobre o mistério da encarnação, nós refletimos a continuidade deste mistério. Deus continua na história através de nós que somos históricos. É por isso que a gente gosta de recordar sempre, a igreja recorda o tempo todo, o significado da palavra cristão. Onde existe um cristão, lá o mistério da encarnação tem continuidade. Porque Deus continua passando na história, entrando na história, através da sua ação miraculosa, da sua ação graciosa, mas também na sua ação histórica, onde o humano está presente. É por isso que celebrar o Natal é a gente recordar, renovar dentro de nós o nosso compromisso de sermos portadores do menino, de sermos manjedouras humanas, onde Jesus continua tendo a oportunidade de se reclinar, de encontrar-se com o tempo, de entrar na história da humanidade. Isso é celebrar o Natal, não é verdade? É nós admitirmos a possibilidade de continuar sendo este lugar humano onde Deus acontece. Então Belém continua acontecendo no meu coração, continua no seu. Por isso que o tempo do Natal, o tempo que antecede o Natal, é o tempo do Advento, que é um tempo semelhante ao tempo da Quaresma. Por quê? Porque nós nos preparamos para receber Jesus com penitência, nós nos preparamos com mudança de vida. É como se nós estivéssemos dando uma faxina na nossa casa, para que a noite do Natal seja uma oportunidade para Deus continuar nascendo no mundo. Não é assim? No Natal a gente não gosta de dar uma pintura na nossa casa, a gente faz uma limpeza, não é assim? Pois é, o mesmo acontece dentro de nós. A mesma história precisa acontecer dentro do nosso coração. Por isso que o tempo do Advento é um tempo de preparo, de limpeza interior, de conversão. A igreja nos convida a converter o nosso coração para que a gente tenha condições de receber Jesus. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigir, santificar e governar neste dia os nossos corações e nossos corpos, nossos sentidos, palavras e obras, segundo a vossa lei, a fim de que, aqui na terra e na eternidade, mereçamos, por vosso auxílio, obter a salvação, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a reflexão compartilhada possa ser um farol de inspiração em sua jornada espiritual. Que a fé ilumine seu caminho, trazendo esperança e paz ao seu coração. Lembre-se, em cada desafio, a fé é a âncora que nos sustenta. Que a luz divina esteja sempre ao seu lado. Até breve e que a paz esteja contigo. Amém? Junte-se a nós em uma jornada de reflexão espiritual e descubra as camadas mais profundas da fé. Prepare-se para uma experiência edificante, enquanto abrimos as portas para uma compreensão mais rica e significativa da espiritualidade. Junte-se a nós e deixe sua fé se elevar a novas alturas. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de ter a possibilidade de estabelecer este encontro hoje aqui. Hoje à tarde, na oportunidade de tomar um café com alguns amigos, um pouco antes de vir para cá, eu tive a oportunidade de encontrar a Dona Teresa, uma senhora que tem um carinho muito grande por mim, e ela estava no momento que a gente tomava café me agradecendo por eu ter feito parte deste novo tempo da vida dela.
E eu achei interessante nas coisas que a Dona Teresa me contava, ela falando um pouco da história, do quanto foi dinâmica na juventude, do quanto que ela lutou para educar os filhos, para criar os netos. Aí contando quantos netos, quantos bisnetos são. Em um determinado momento da conversa da Dona Teresa, eu pude identificar a consciência que ela tem da mulher que ela foi, das mudanças que essa mulher foi sofrendo pela própria vida, pelo contexto que foi ficando diferente, e como é difícil para a Dona Teresa hoje dar conta da vida, tendo que reconciliar dentro do coração dela todas essas experiências do passado, encarando a vida com as possibilidades de hoje. Que esse é o desafio: poder aceitar a vida, vivê-la, experimentá-la, de acordo com aquilo que a gente é hoje. Uma coisa é a gente olhar para o passado, lamentar o que foi, né? Ou então alegrar-se com aquilo que já aconteceu, e não ter a disposição de viver o hoje. E naquele momento em que eu escutava o testemunho da Dona Teresa, eu ficava pensando no quanto é sábio isso. A gente ter a sensibilidade de olhar para aquilo que a gente já viveu, saber que não precisa ser do mesmo jeito hoje. Por quê? Porque nós estamos modificados, as pessoas foram modificadas, a nossa história modificou. Ainda que a gente queira que prevaleçam algumas coisas, algumas situações, algumas realidades, mesmo olhando para aquilo que prevalece, nós somos outras pessoas. E olhando para a Dona Teresa, eu via o desafio que está diante de todos nós, de termos que dar conta da vida, com todas as mudanças que nós sofremos, com aquilo que nos aconteceu, com aquilo que veio acontecendo ao longo dos anos, com as experiências que nós fomos acumulando, com os ganhos, com as perdas. E aí a gente se contextualiza assim. Hoje eu preciso dar uma resposta à vida, da mesma maneira como a Dona Teresa precisa continuar respondendo. A vida é um chamado. É bonito a gente dizer isso. Biblicamente podemos dizer, somos chamados à vida. E porque sou chamado a estar vivo hoje, eu também sou convidado a dar uma resposta a esta vida que me chama. É como você estar dentro de casa, alguém bate na porta e chama pelo seu nome. Lá em Minas a gente fazia isso, né? Ô de casa! E quem estava lá dentro respondia, ô de fora! Responde o chamado daquele que está batendo. Nem sempre nós respondemos com disposição. Às vezes nós queremos ficar quietinho lá dentro do nosso canto, né? Às vezes nós não queremos a visita, às vezes nós não queremos o chamado. Às vezes nós queremos o sossego. Só que quando é a vida que nos chama, quando é a vida que está pedindo a nossa resposta, nós não podemos nos calar. Porque calar, negligenciar essa resposta é um jeito de morrer antes da hora. Quem sabe ter a oportunidade hoje de também chamar pelo seu nome, cutucar um pouquinho aí você, para que você também possa responder um pouco melhor a essa vida que lhe chama. Eu confesso que ao ouvir a história hoje da Dona Teresa, ao ter aquela oportunidade de estar entre amigos, eu fico pensando na minha vida. Fico pensando, porque toda vez que nós temos a oportunidade de estar dentro de um contexto de intimidade, a gente não precisa fingir. Nós podemos falar de nós, isso é muito rico. Você poder partilhar a sua vida, porque partilhar a vida não é outra coisa senão você contar ao outro a maneira como você está respondendo ao chamado que a vida lhe faz. Lembrando que a cada dia a resposta precisa ser nova. A gente nunca responde à vida do mesmo jeito, porque nós vamos sendo modificados. Hoje você pode estar rodeado de um contexto de dificuldades, de lutas, você responde à vida de um jeito diferente. Quando você está com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de tranquilidade, você responde à vida de um jeito diferente. Quando é jovem, responde de um jeito, quando está velho, responde de outro. E pouco antes de começar o programa, a Célia, minha assessora aqui, na Canção Nova, veio e me disse: Padre, hoje a Patrícia nos ligou e queria contar para o senhor que fazem 5 anos que ela ligou
no programa Direção Espiritual, uma ligação que marcou a minha vida, marcou a história deste programa, quando ao vivo a Patrícia contou da luta e da dor que ela estava vivendo naquele dia 10 de novembro, ao ter que sepultar a sua filha. Veja bem, isso é interessante observar. A resposta que a Patrícia estava dando à vida naquele momento e a resposta que ela está dando hoje. Naquele dia, a resposta da Patrícia era de desespero, de total desolação. Estava sepultando a Bia, uma menina cheia de vida, que adoeceu e da noite para o dia estava morta. Alguns anos depois, graças a Deus, motivada pela força da presença do Padre Léo na vida dela, pela maneira como a Patrícia reagiu ao sofrimento, a qualidade da resposta que essa menina está dando hoje à vida. Sofrimento existe. É claro que se a Patrícia pudesse pegar este microfone aqui e nos contar o quanto ainda dói a ausência da Bia, é claro que há sofrimento. Mas a Patrícia respondeu e resolveu responder à vida de um jeito novo. Ela não permitiu que o sofrimento ficasse definitivo, ou que ele se transformasse em desolação. Ela descobriu um argumento. Ela descobriu um fio em que ela pudesse se segurar, para que ela pudesse dar conta daquele contexto, e dando conta dia por dia, dia a dia, ela pudesse viver esse processo de ressurreição que hoje tem feito parte e tem sido um belíssimo testemunho que ela tem nos dado. É a resposta. Pode ser que algumas pessoas tenham passado por dores semelhantes há 10, 20 anos atrás e ainda não tenham reencontrado o seu lugar no mundo. Por quê? Porque talvez tenha faltado na vida dessas pessoas um pouquinho mais de argumento, ou quem sabe de força, de esperança, para que pudesse modificar o contexto dessa resposta que está dando ao mundo. Pode ser que essa seja a sua história. Pode ser que você não esteja sendo feliz porque está faltando modificar a resposta que você está dando à vida. Cuidado para não morrer dando a mesma resposta. Cada vez mais, minha gente, quanto mais eu mergulho no mistério humano, mais eu me convenço que o ser humano precisa modificar-se o tempo todo, precisa aceitar o movimento da vida, precisa descobrir qual é a regência do dia de hoje. Igual a orquestra. Se os músicos deixam de prestar atenção no maestro, eles se perdem. Há um ritmo sendo proposto. E a sabedoria da vida consiste nisso, em nós olharmos para aquilo que a vida está nos apresentando e a partir dessa força que Deus nos dá, a gente tentar responder da melhor maneira. É o que eu desejo a você. Sabe por que eu desejo? Eu desejo que a sua resposta seja sempre criativa, porque onde há criatividade, Deus tem mais chance de agir. Deus tem mais chance de acontecer. Quando o ser humano, diante das dificuldades que encontra, ele busca essa criatividade muitas vezes escondida e responde à vida com sabedoria, com disposição. E é justamente o que faz a diferença. É o que vai diferenciar um ser humano de todos os outros. É a capacidade que ele teve de responder com criatividade aos desafios que a vida lhe apresentou. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigir, santificar e governar neste dia os nossos corações e nossos corpos, nossos sentidos, palavras e obras, segundo a vossa lei, a fim de que, aqui na terra e na eternidade, mereçamos, por vosso auxílio, obter a salvação, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a reflexão compartilhada possa ser um farol de inspiração em sua jornada espiritual. Que a fé ilumine seu caminho, trazendo esperança e paz ao seu coração. Lembre-se
Em cada desafio, a fé é a âncora que nos sustenta. Que a luz divina esteja sempre ao seu lado. Até breve e que a paz esteja contigo. Amém? 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 Junte-se a nós em uma jornada de reflexão espiritual e descubra as camadas mais profundas da fé. Prepare-se para uma experiência edificante, enquanto abrimos as portas para uma compreensão mais rica e significativa da espiritualidade. Junte-se a nós e deixe sua fé se elevar a novas alturas. Quantas vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também em mim. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós, nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra, em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo,
Um pai dá a herança porque o filho está reivindicando, vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê. De alguma maneira essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro, não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana. Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Porque o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso tudo? E aqui nós temos duas possibilidades, né? Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falávamos justamente das pessoas que se acomodam na vida e que, por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior, e para não quebrarem o cristal do encanto, né, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz: olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. É o combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Eu fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Não é assim? Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos,
Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver, mas não. A gente desce aquele beijo e fica. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4 na semana. Às vezes eu desperdiço um mês, às vezes eu desperdiço um ano, às vezes eu desperdiço 10, às vezes eu desperdiço 20, às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio, me faltou credibilidade, me faltou acordar, abrir os olhos e identificar: meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marco, ele falou: Padre Fábio do céu, às vezes eu fico trabalhando tanto que eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim. E é por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses dois pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo ano. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dignai-vos, Senhor Deus, Rei do céu e da terra, dirigir, santificar e governar neste dia os nossos corações e nossos corpos, nossos sentidos, palavras e obras, segundo a vossa lei, a fim de que, aqui na terra e na eternidade, mereçamos, por vosso auxílio, obter a salvação, ó Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a reflexão compartilhada possa ser um farol de inspiração em sua jornada espiritual. Que a fé ilumine seu caminho, trazendo esperança e paz ao seu coração. Lembre-se, em cada desafio, a fé é a âncora que nos sustenta. Que a luz divina esteja sempre ao seu lado. Até breve e que a paz esteja contigo. Amém?